Se você está aqui nesse canal, provavelmente você é um aficionado por quadrinhos. E não só isso, você também deve gostar muito da história das histórias em quadrinhos. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre publicações raras, raridades. Quem aqui não gosta de ver, né, essas raridades? No início do ano eu gravei um vídeo mostrando as raridades da minha coleção. Se você voltar aí no meu feed, você vai encontrar. Mas eu esqueci muita coisa. Lá eu mostrei tudo que eu tenho da Espada Selvagem de Conan antiga, algumas edições soltas também, especiais de Conan dos anos 80. Eu mostrei também alguns formatinhos do Epic Marvel. Enfim, mostrei um monte de coisa. Mostrei coisa da Image que eu tenho, Savage Dragon. Vê lá o vídeo que é muito legal. Mas eu esqueci muita coisa e também comprei muita coisa durante a pandemia. Durante essa quarentena toda. Eu estudei muito esses meses, li muitos livros teóricos, históricos e fui garimpando na internet, em sebos, OLX, Mercado Livre, e acabei formando uma bela coleçãozinha aqui de raridades. E quanto mais for passando o vídeo, maiores as raridades, são mais raras, e no final eu vou mostrar uma coisa muito rara que eu tenho aqui na minha coleção, que é sensacional. Então fica até o final, estou aprendendo a ser youtuber. E gente, vamos deixar de delongas agora e vou mostrar a primeira coleçãozinha de revistas que eu tenho aqui, que é a Aventura e Ficção, lançada lá nos anos 80 pela editora Abril. Isso aqui é uma pepita, uma coisa linda. Eu vou mostrar uma por uma aqui da minha coleçãozinha. São muitas, nossa, não dá nem para pegar, peraí. Eu acho que eu tenho uns 10 a 15 números. Vou mostrar as capas para vocês. Mas o que era a Aventura e Ficção? Eram, assim, pequenos compilados de histórias que tinham narrativas de ficção científica, narrativas policialescas, de crime, de aventura, velho oeste, mistério. Resumindo, o sumo da cultura pop. Da cultura pop que vem lá das publicações pulp do início do século, né? Os contos pulp, as revistas Weird Tales, etc. E os quadrinhos também. Então a gente tem, mas em sua maioria, eu acho que em sua totalidade, são só autores internacionais, certo? Aventura e Ficção lançava, por exemplo, Milo Manara, tudo histórias curtas, tá? São compilados. Isso aqui, ó, John Arcudi, velho, ó. John Arcudi, pra quem não tá ligado, é o desenhista do Máscara, brother, ó. Isso aqui no início da carreira do cara. Então, ó, uma narrativa bem policial. Tem até a Femme Fatale aqui e tal. Enfim, olha aqui, ó, história de guerra. Então, o time de desenhistas é de primeira. Eu vou mostrar pra vocês aqui, vou passando aqui. Olha essa daqui é muito massa. É a adaptação do primeiro Robocop. Adaptação em quadrinhos. Veio na Aventura e Ficção. Sensacional a adaptação. Muito boa mesmo, eu já li. Olha aqui, deixa eu ver se eu mostro uma página legal a vocês. É o filme mesmo em quadrinhos, muito bem desenhado. Eu não vou olhar nem quem é o desenhista. É um desenhista que não me vem à memória agora, mas é uma adaptação que vale a pena do filme. É interessante que você consegue ver o que estava sendo lançado nessa época, né? Eu acho muito legal esses detalhes históricos das publicações. Nessa daqui tem um índice. Nem todas as revistas vêm um índice, então é uma coisa meio sem padrão, sabe? Numa tem, numa não tem. Aqui os desenhos é do Javier Saltares, enfim, meio pra mim é desconhecido. Olha aqui o Robocop. Enfim, vamos passando. Esse daqui traz uma história inteira do Mago Merlin. É o misticismo, terror na corte do rei Arthur. Então uma coisa bem RPGística aqui. Aí você me pergunta, olha, quadrinho do Thundercat na época, velho. Isso é muito anos 80. Deixa eu ver, olha, John Buscema. Esse aqui é o do John Buscema, velho, ó. História desenhada pelo John Buscema. Deixa eu ver qual é o ano disso aqui. Deve ser 87, 88, 87. 5 de maio de 87, olhando aqui o editorial. Os anos 80, né? O ano de 1986 foi o ano de ouro dos quadrinhos, né? Foi lançado o Watchmen e várias outras revistas que fazem sucesso até hoje. Olha isso aqui. Falando em 1986, quem lançou o Cavaleiro das Trevas foi Frank Miller, um dos maiores quadrinhos de todos os tempos. Nesse número aqui a gente tem uma história de Frank Miller, Prazer e Morte, o nome da história. Deixa eu mostrar a vocês um pouco aqui, ó. Uma história curtinha do mestre, o Frank Miller, picando aqui no chiaroscuro, usando pretos assim,
com claros e escuros, fazendo essas brincadeiras que ele ia mostrar tão bem em Sin City. Então, são só histórias de gente grande mesmo. Histórias de mistério, enfim, muito terror também, terror pra caramba. E espada e feitiçaria, claro. Muita espada e feitiçaria. Isso aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. Olha aí, ó, lançando na época, as propagandas. Às vezes vinha um texto editorial, às vezes não vinha. Um novo universo, um novo embrião pulsa no universo. Então aqui, Chandra. Eu acho que o Alexandre Calari já falou um pouco sobre essa personagem lá no Pipoca e Nanquim, em alguma biblioteca histórica Calari. Então, só pepita. Vamos lá, deixa eu mostrar mais rápido aqui. Paradox, olha essa capa que legal. Isso aqui é muito massa, velho. Ó, aqui é Cool, o Bárbaro, desenhado pelo John Buscema. Deixa eu pegar uma página legal aqui para mostrar a vocês. É a revista inteirinha só com histórias do Cool. Muito massa. Eu acho que é um personagem do próprio Robert Howard, se eu não me engano. Me diz aí nos comentários se você sabe. Esse daqui é só ficção científica, space opera. Tem várias aqui coisas de space opera nessa revista. Essa daqui eu tenho repetida. Olha aí, ó. Quem sabe um dia eu não sorteio ou dou para alguém aí, algum inscrito. Você quer? Deixa um comentário aí. Vai que eu tô bonzinho no dia. Aqui, outra capa legal. Deixa eu ver. Aqui. E terminando a minha coleçãozinha. Essa capa aqui, ó, bonitona também, ó. Ficção científica de primeira. E aqui eu tenho uma história na Amazônia, Frank Capra. Muito massa essa história aqui. Esqueci o nome do personagem. Não me vem agora à memória. Vamos lá, vamos passar para as próximas raridades. Eu tenho aqui, trouxe só uma amostra, porque eu tenho vários. Aqui a maioria desse daqui é Gibi da Mônica antigo. Essa aqui é uma ediçãozinha da Globo, que custava 19 cruzeiros. Essa é de 1987. Então eu guardo. É bem legal, né? Você ter um registro de publicação do Maurício na Globo. Hoje em dia ele publica pela Panini desde 2006. E eu tenho também gibis da Abril ainda. Foi antes ainda da Globo, né? Então quando ele publicava na Abril, ele foi pra Globo acho que em 87, 80, não me vem a memória agora. Enfim, deixa pra lá. Mas eu tenho várias coisinhas aqui do Maurício, raras também. Tem essas duas publicações aqui que são muito legaisinhas, dos anos 80, deixa eu ver o ano também. Oh, meu Deus do céu, deixa eu ver aqui. Não, 91. O Monstro do Pântano, duas edições da revista Abril, da editora Abril. O Monstro do Pântano de Alan Moore, viu? Não é qualquer um não, é Alan Moore. Aqueles encadernados da Panini, constam essas duas histórias aqui, mas é legal, eu tenho as revistas, né? Claro que a qualidade gráfica delas é horrível, as cores são totalmente estouradas, o Monstro do Pântano aqui está vermelho, enfim, mas é legal, é uma raridade, você não encontra fácil, certo? As páginas estão amareladas, isso dá todo um charme para o gibi. Eu gosto de ler, eu não tenho alergia, graças a Jah. E agora eu vou mostrar uma puta raridade que eu tenho aqui. Nossa, eu já fiz um vídeo com isso aqui, mas quem não viu vai ver agora. É Watson Portela. Gente, vocês têm que entender que os quadrinistas brasileiros nos anos 80, eles estavam em alta e eles competiam em nível internacional, gente, é sério. Pessoas mestres como Júlio Shimamoto, Flávio Colin, Watson Portela, pesquise todos esses nomes, sério, pesquise. Se você não conhece, pesquise. Eles eram Jaime Cortez, que foi resgatado recentemente pela Pipoca e Nanquim. Eram caras que desenhavam pra caramba, velho. Faziam quadrinhos que competiam com qualquer europeu, Moebius, Druillet. Juro, velho, juro a vocês, procure Mozart Couto. Nossa, são gênios do quadrinho brasileiro, que a maioria morreu na miséria. É humano, tá vivo até hoje, graças a Deus. O cara é um gênio também, é humano. E o Watson Portela também. São pessoas que infelizmente não, como é que eu posso dizer, não receberam os louros devidos que deveriam receber por serem artistas de primeira linha, gente. Ó, aqui eu tenho essa revista de luxo,
Na época era uma revista de luxo, edição de colecionador, lançada pela Press Editorial, trazendo uma coletânea de histórias curtas do Watson Portela. É bem curtinho, são histórias de 3 páginas, 4, 5. Watson Portela é um gênio do traço brasileiro. Vou mostrar a vocês. Olha que coisa sensacional. Ele é um autor bem eclético. Ele faz muita ficção científica, cyberpunk, fantasia. Tem umas coisas que são meio non-sector, meio nonsense, tá ligado? Aquelas viagens de Moebius. Ele também pesa a mão no erótico. Ele pesa a mão no desenho erótico. E o traço dele é muito europeu. Eu diria que a influência dele é completamente moebiana, da linha clara franco-belga, um pouco de inspiração em Hergé. E o cara tem páginas simplesmente sensacionais. Sensacionais. É um puta de um desenhista foda, velho. Muito massa mesmo. Aqui ele faz... Tem uma história aqui de ficção científica que ele faz uma homenagem a Hergé, aparece até o Tintin aqui de brincadeira na multidão, desenhista de primeira linha. E é muito boas histórias. E essa edição aqui, por acaso, traz um brinde. E não constou isso quando eu comprei, acho que o dono do selo nem sabia, mas é uma edição autografada pelo próprio Watson Portela. Então eu comprei uma edição autografada, acho que o dono do sebo nem sabia. Tá aqui, ele autografou em São Paulo em 1º de dezembro de 1989. 4 meses depois de eu ter nascido. 3 meses depois. Eu nasci em 89. Ano da queda do Muro de Berlim e da morte de Luiz Gonzaga. Próxima raridade não era para estar aqui, porque tava no outro vídeo já, enfim, mas eu vou falar. É um crossover, né, da Abril, lançado pela Abril, Batman e Homem-Aranha. Uma história muito legal, divertidíssima. Eu não vou falar sobre ela porque eu fiz um vídeo com todos os crossovers Marvel DC que eu tenho aqui. Tá no vídeo de raridades também. Eu tenho vários crossovers. Tá perdido aqui no meio. E agora essa daqui é uma raridade muito legal. Deixa eu pegar todas dela aqui. É uma puta de uma revistinha massa. Cripta. Cripta é revista de terror dos anos 80 aqui no Brasil. Suspense, ficção científica também, claro, tudo isso. Essa daqui são edições da RGE, né? Rio Gráfica. Olha só que coisa linda. Propaganda do Mandrake. Olha só. O editorial, a sinopse das histórias. Mais uma vez, parece uma edição, lembra um pouco o estilo aventura e ficção, porque a maioria é história, mas a maioria é história de terror, realmente. As capas eram na temática de terror, sempre. Algumas histórias dentro, às vezes tinha uma ficção científica. Essa daqui tem uma bem legal, que é bem até engraçada aqui. Aqui, ó, essa daqui é muito engraçada, é muito boa essa história aqui. Cadê? Ai, meu Deus. Gillian Taxissia, é isso aqui. Tem umas histórias meio Júlio Verne, steampunk e vários autores internacionais de altíssimo calibre e renome. Wallace Wood, o próprio Jack Kirby. Essas histórias de terror, velho, da EC Comics Internacional, que a gente sabe aí que os mestres da época. Olha aqui, ó. Terrorzão massa. Cara, esse daqui, ó, olha a diferença dos formatos, é engraçado, né? Olha, não tinha um padrão, as editoras brasileiras não tinham um padrão assim como hoje em dia, né? Olha aqui, ó. Tinha muita coisa erótica também, fazia muito sucesso o quadrinho erótico, gente. Muito mesmo, vendia como água, né? Nas bancas de revista. Ficção científica. E aí a gente tem os mestres, Richard Coben também tem aqui. Muita gente fazendo terror e outras cositas más. Eu tenho 3 edições da Cripta. Uma ediçãozinha dessa aqui é rara, é caro hoje em dia você achar isso. Ó, mas se você achar por um preço bacana, vale a pena pelo registro. Tudo isso aqui está relançado em edições novas aí que você encontra das editoras brasileiras, mas eu gosto de ter as originais. E aqui vem uma pérola da minha coleção. Essas daqui sim, essas eu... Peraí, viu? Deixa eu até tirar do plástico. Essas são mais preciosas, sabe por quê? Porque são de autores brasileiros. Uma das melhores revistas de quadrinhos de todos os tempos aqui do Brasil. Revista Calafrio.
Só autor brasileiro. Isso aqui é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É a editora De Arte. Olha aqui, ó. A capa linda. Tem uma história de... Não, o Walt Wilson aqui é um perfil que é feito, perfil jornalístico. Às vezes tinha... Ó, tinha perfis aqui, ó, falando sobre essa quadrinista, a história dela e tal. E aí começava... Esse daqui começa com a história de Rubens Cordeiro, o Cidemar Castro. Não são tão conhecidos, mas aí você já vai dando segmento aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro um desenhista. Pronto, olha isso. Mozart Couto, um gênio do quadrinho brasileiro. Olha esse traço. Espada e feitiçaria aqui, ó, num estilo bem maroto. Esteban Maroto, né, o espanhol. Olha essa bruxa. Cara, não deixa a dever em nada, nos desenhos, na diagramação, no roteiro. Essa história bruxa é simplesmente sensacional. Obra-prima mesmo. 3 páginas, o cara faz uma história vibrante, interessante, de terror mesmo. Muito foda, velho. E aqui, outra coisa que eu adoro nessas revistas é ler o que os leitores falavam na época. As cartas dos leitores, sugestões, críticas. Aqui tem até críticas de leitoras femininas, mulheres, né? Criticando o excesso de erotismo naquela época. Olha que coisa louca. Interessante, né? E assim, a leitura que eu li tem toda a razão no que ela fala, na crítica dela, tá bem embasada. E os caras respondem e colocam aqui mesmo, dão uma cara a tapa, a gente entende e tal. Enfim. Ó, esse aqui, ó, Rodolfo Zala. Rodolfo Zala. Outro mestre do quadrinho brasileiro. Olha isso, gente. É uma história de mistério, de terrorzão mesmo, velho. É muito foda, velho. Muito foda a revista Calafrio. Olha, aqui é obra-prima. Um dos meus favoritos. Flávio Colim. Flávio Colim numa história de terror. Olha isso, mano. Você tá louco. E o texto é do Júlio Emílio Brás. Baseado no conto do Lúcio Flávio. Flávio Colim é um dos maiores desenhistas da história do Brasil. Os maiores desenhistas de quadrinhos. O traço sensacional, e tá vindo um resgate histórico aí. Eu acho que é pelo Pipoca e Nanquim, viu? Olha aqui o Flávio Colim, eu tenho essa história dele de terror mesmo. Deixa eu ver se eu boto numa página que ele tá fazendo, montando um monstrão aqui muito foda. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o traço do cara, ó. Cara, é simplesmente sensacional. Enfim, eu tenho essa edição aqui da Calafrio, só é uma, deixa eu colocar dentro do plástico. E essa outra Pepita, que é mais ou menos o mesmo tipo de revista, só muda o nome. Essa tem um pouco mais de qualidade, a capa é couché. Mestres do Terror, também da editora De Arte. Sensacional, também mestres, trazendo histórias de mestres brasileiros. Começando aqui por Mozart Couto, nessa edição tem Júlio Shimamoto. Olha, tem muita gente grande aqui, viu? Muita gente grande do quadrinho nacional. Mais uma vez, Rodolfo Zala. Sensacional. É o Mano Silva. Só gigante, velho. Jaime Cortez. Olha aqui, ó. Olha o Júlio Shimamoto aqui. Júlio Shimamoto. Uma pepita. Mestres do Terror. Muito foda. Até a 4ª capa é quadrinhos também. Vou guardar aqui. Colocar no cantinho. Vamos lá, para a próxima. Ainda tem algumas coisinhas, está acabando já. Isso aqui é uma puta de uma raridade. Revista Homo Sapiens, impróprio para menores de 18 anos. Isso aqui é uma raridade. Uma puta de uma raridade. Essa editora aqui, gente, se chama Grafipar. É uma editora curitibana que foi formada por jornalistas curitibanos, inclusive encabeçados pelo grande poeta Leminski, Paulo Leminski, que fez vários roteiros para essas historinhas aqui. E não só o Leminski, tem várias roteiristas mulheres, velho. Cadê? A Alice Ruiz, que é ultra feminista e tudo mais. E ela escrevia quadrinhos eróticos. E é muito interessante. Tem muita safadeza aqui nesse gibi. É um dos gibis mais raros que eu tenho. Ó, eu catei isso aqui num sebo. Então, é uma coletânea de histórias eróticas mesmo, com
com tudo que você imaginar, com roteiros do Paulo Leminski. Os desenhistas são os grandes desenhistas brasileiros também, o Cláudio Seto, Mozart Couto, e os textos geralmente são da Alice Ruiz. E a cada 3 páginas, uma historinha nova. E são histórias sexy, sensuais. Há muitas femme fatales, a mulher como protagonista de várias delas, geralmente dando troco nos homens, de forma até com violência. Muito interessante. São histórias muito, muito legais mesmo. Tem umas até que desenhadas pelo Cláudio Seto, que são sobre mitologia grega, envolve os deuses e tal, olha isso, ó. Mas sempre carregadas de muito erotismo. Curiosidade, uma das últimas histórias, não sei se é uma das últimas ou uma das primeiras, é do Flávio Colim, uma história erótica do Flávio Colim, maravilhosa, dançar conforme a música. É linda, é uma história que tem a ver com arte, poesias, enfim, um violino, música. Olha aqui, ó. Olha o Colim desenhando erótico. Muito lindo, muito lindo, lindo, lindo. Para encerrar, vamos lá. Os 3 últimos quadrinhos, por ordem aqui de raridade. Primeiro, vocês estão vendo aqui, eu fiz essa encadernação para preservar, porque estava muito desgastado já. Eu achei um sebo perdido. Mandei encadernar naqueles lugares que fazem TCC, encaderna TCC, trabalho de conclusão de curso, monografia, né? E é nada mais, nada menos que um clássico dos anos 80, Los Tres Amigos. Los Tres Amigos, que é uma revista que era lançada, era escrita e desenhada por Laerte Coutinho, Angeli e Glauco, os 3 maiores tiristas, cartunistas de tira, de cartoon de charge do Brasil de todos os tempos. Eles tinham esse trio de personagens, que eram eles mesmos, Los Tres Amigos, e eles se juntavam para desenhar as páginas juntos, regados a muita cerveja, maluquice, e as histórias são de você bolar de rir, se papocar de rir. E, claro, também com os desenhos maravilhosos, ficar deleitado. Acho que o Laerte dava o layout geral e cada um ia lá e desenhava os seus personagens, né? O Glauco desenhava o seu, o Laerte desenhava o dele, enfim. Mas eu acho que tem mais uma pegada do Laerte do que dos outros, que é um gênio, né, do traço. Então são histórias que envolvem faroeste, enfim, indígenas americanos, muito engraçado, mas com um toque brasileiro de álcool. O vídeo cortou, mas a gente continua. Vamos lá, então é isso, Los Tres Amigos. Eu tenho essa edição gigantesca aqui do Los Tres Amigos e tenho também uma coletânea do Chiclete com Banana, que é a revista do Angeli, que ele lançava nos anos 80, uma puta revista massa, em que ele lançava o Bob Cuspe, a Rebordosa, todos os seus personagens que fizeram tanto sucesso nas páginas dos jornais brasileiros. Então tinha, na revista não tinha só quadrinhos, tinha também muito texto, artigos jornalísticos, as capas são hilárias. Aqui eu compilei 5 chicletes com banana. São 5. Piratas do Tietê, enfim. Estão tudo aqui nesse pequeno tomo de raridades. E a última raridade que eu vou mostrar a vocês é a maior de todas, que é uma revista Metal Hurlan. Uma revista francesa que simplesmente revolucionou o mundo dos quadrinhos na época. Foi lançada por ninguém mais, ninguém menos que Philippe Druillet, Moebius e toda a galera europeia da época. É uma revista francesa original que eu achei num sebo. Linda revista, linda, grossa, o material é de primeira qualidade, muitas histórias de ficção científica, terror, enfim, é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve e vamos conversar nos comentários. Você tem alguma raridade na coleção? Me conta aí. Até a próxima!